Foi o assunto da semana, está sendo ainda, né? Esse esquema de apostas em que muitos jogadores estão aceitando tomar cartão amarelo, vermelho, para receber uma grana. E aí começou uma discussão paralela, né? Porque essas casas de apostas estão crescendo assustadoramente, não só no Brasil, como aqui nos Estados Unidos. Os números, né? Os lucros mostram isso. E hoje o doutor Daniel Barros está com a gente para tentar explicar um pouco, né, não sobre o escândalo das apostas, mas sim o que leva as pessoas a apostarem. Né? Evidentemente, muita gente quer tentar ficar rica, mas tem aquele pessoal que ganha uma grana e depois aposta de novo, achando que vai ficar mais rico ainda. É algo do cérebro, doutor? É algo que a gente está inserido nesse processo e não tem volta? Ou, evidentemente, eu, por exemplo, não aposto nada. Não quero. Meu dinheiro é muito, muito difícil, muito suado, doutor. Mas explica pra gente, por que tem esse fascínio, digamos assim, pelas apostas? Doutor Daniel, bom dia. Bom dia, Barão, Roberta. Bom dia, aos ouvintes que estão aí com a gente, a Carla, que está aí nos ouvindo escondidinha no estúdio. Bom dia a todos. E, de fato, gente, a aposta, ela tem um apelo muito grande para o nosso cérebro, principalmente porque a gente tem um cérebro de passarinho. Nesse sentido, a gente literalmente tem um cérebro de passarinho. Eu digo isso porque uma experiência que ficou famosíssima, mostrando como que funciona isso no nosso cérebro, foi feita com pombos. E aí o sujeito punha lá o Skinner, né? Punha o pombo na caixinha, e conforme o pombo bicava ali em determinada região, ganhava um grão. Bicava, ganhava um grão. Aí ele ficava bicando. Se o Skinner parava de dar grão, o pombo bicava mais um pouquinho, parou o grão, ele não bicava mais. Agora, quando esse grão ele vinha de vez em quando, de uma forma intermitente, de uma forma imprevisível, quando ele bicava ali em determinado lugar, então ele bicava, não vinha o grão, bicava de novo, vinha o grão. Aí bicava, não vinha o grão, bicava, vinha o grão. Esse reforço intermitente fazia com que, depois que o Skinner parava de dar o grão, o pombo não parava mais de bicar. Ele ficava bicando, assim, às vezes milhares de vezes, literalmente. Então, a aposta, ela dá para nós um reforço intermitente. Você joga, não ganha, você joga, não ganha, você joga, não ganha, de repente você ganha. Aí o cérebro fala, opa, então tem que continuar fazendo isso. Aí você joga de novo, não ganha, joga de novo, não ganha, depois ganha. De novo, esse reforço ele vai se tornando uma forma de perpetuar o nosso comportamento, inclusive para algumas pessoas saindo do controle e se tornando o vício, né? Se tornando o jogo patológico. Então, nosso cérebro ele adora uma recompensa. Quando a recompensa ela é intermitente, aí o cérebro fica realmente ganchado por esse tipo de estímulo. E aí, doutor, tem ouvintes perguntando se é um vício parecido com outros, como a gente tem o vício em compras, outros tipos até de doenças mentais. E isso, como que é tratado com as substâncias aí que existem à disposição da medicina, doutor? Sem dúvida, o jogo pode se tornar uma dependência comportamental mesmo, como dependência de compras, como outros transtornos do impulso. Porque o que acontece? O nosso cérebro, de vez em quando, ele falha, né? Ele tem alguns bugs. E quando algo é prazeroso, a gente tende a fazer de novo. O prazer, inclusive, existe para isso, né? Para nos forçar ou nos levar a repetir aquele comportamento. Quando o sujeito ele tem uma sensação de recompensa muito grande com um determinado comportamento como o jogo, essa busca de repetir esse comportamento pode sair do controle da pessoa e se tornar uma dependência. E como a gente sabe que é uma dependência? Porque o sujeito não tem controle. Ele sabe que está exagerando, ele não consegue parar. Ele começa a esconder da família. Ele começa a deixar de fazer outras coisas para ficar o tempo todo ali jogando, né? A vida dele vai se resumindo a isso. E aí precisa, sim, buscar tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, multidisciplinar. Existem formas de psicoterapia que ajudam nisso, eventualmente alguma medicação para diminuir a impulsividade. Tudo isso vai ser, claro, definido caso a caso, mas tem que procurar tratamento, porque isso pode levar a ruínas mesmo. Todo mundo sabe de alguma história de alguém que foi à ruína por causa de jogo. E aí é o mesmo processo do álcool, da droga, ou seja, aquela tentativa de convencimento, sei lá, dos familiares, depende, claro, de quem está no vício. É tudo muito parecido, doutor? Muito parecido, Barão, e muito difícil muitas vezes, né? Porque assim como no álcool, que você trouxe aqui essa analogia muito boa, no começo, principalmente, quando o problema já está instalado, mas não está
aquela coisa totalmente bagunçada a vida da pessoa, a pessoa tende a negar o problema. Fala, não é assim, eu só estou aqui tentando recuperar o que eu já ganhei, o que eu perdi, e aí o que eu perdi eu vou recuperar, e aí eu paro. Então, tem uma minimização do problema, e aí a família vai percebendo, vai ficando angustiada. Então, a abordagem da família sempre tem que ser, né, no melhor possível, na melhor maneira possível, é uma abordagem mais na linha da empatia do que no julgamento. Né? Os transtornos do impulso, quando a pessoa perde o controle, muitas vezes são sujeitos a apontar o dedo, a falar que é sem vergonhice, que a pessoa é imoral. Mas não, a gente tem que ter uma abordagem empática de falar, olha, isso está evidentemente te prejudicando. Vamos buscar uma ajuda, podemos te ajudar, e aí fazer essa abordagem menos julgadora é o que tem mais resultado para levar a pessoa para o tratamento. Já respondendo um pouco a pergunta da Zilma, nossa ouvinte de São Paulo, doutor. Ela mandou aqui, meu irmão é viciado em jogo. Ele joga o salário dele todo mês. Como eu posso ajudá-lo? Acho que é isso, Zilma. Conversando, mas não é difícil você chegar e já querer brigar, né? Quando a gente entra numa discussão, a outra pessoa já se defende automaticamente. Então não é assim, olha, eu estou aqui te acusando de estar fazendo uma coisa errada. Eu estou percebendo um sofrimento. Você está deixando de viajar, você está deixando de passear, você está deixando de comprar alguma outra coisa, de guardar para o seu futuro. Será que não tinha um jeito melhor de a gente usar seu dinheiro? Será que eu posso te ajudar nisso? Então, abrir essa porta devagarzinho, sabe? Abrir só uma frestinha e não meter o pé na porta, porque aí a pessoa foge mesmo. E tem essa história do limite, né? O senhor falava sobre essa discussão, não, eu não sou alcoólatra, né? E o cara continua ali bebendo. Até que ponto, né? A pessoa ainda tem controle, não tem controle? É difícil isso, né? Só mais uma apostinha, tal. É complicado. E evidentemente que a família sofre. De qualquer forma, não me parece que haverá mudança nessa situação. Veio para ficar esses sites de apostas todos. Tem essa discussão no Brasil que é fundamental. Para eles pagarem impostos, né? Ou seja, evidentemente serem cobrados, né? Mas é uma outra questão tributária, mas é algo para ficar atento. As apostas sempre existiram, mesmo quando não tinham esses sites aí oficiais, até algo mais violento, né? De máfia e tal. Agora com essa moda, né? É um negócio impressionante. Você tá no banheiro ali sentado pensando na vida e apostando no seu time ou contra seu time, enfim, tá muito, muito fácil. Tem mais pergunta aí, Roberta? Tem mais uma pergunta do nosso ouvinte de Anápolis, o André Beltrão. Ele falou, olha, meu avô disse que teve 3 vícios como ser humano, cigarro, álcool e jogo, e falava que o pior de todos, o mais difícil é o jogo de azar. Queria saber a opinião do doutor sobre isso. Porque o jogo de azar, ele tem essa coisa da recompensa muito material mesmo, né? O álcool, o cigarro, tem uma recompensa subjetiva. O sujeito, quando ganha, além do bem-estar de ter ganhado, ele vê o dinheiro, né? Então, é o que dizem, o problema na aposta não é você perder, né? Você ganhar, porque quando ganha aí, o cérebro fala, opa, é isso que eu quero de novo. Então, até mais um motivo para a coisa ser bem colocada às claras, né, Barão, bem regulamentada, não só por todas as questões financeiras, mas até para a gente saber quantas pessoas estão jogando, quanto estão jogando, será que tem gente perdendo o controle, quais são os heavy users? Existe isso mesmo. Doutor Daniel, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Band News Station, falando sobre o assunto da moda, né, essa semana em especial, com todas as denúncias que apareceram por aí, mas muita gente, evidentemente, sim, como faz com álcool e outros tipos de hambúrguer, né? Se tiver ali o limite, evidentemente pode ser uma diversão e não ser algo perigoso, né? Doutor Daniel, um grande abraço para o senhor, até a próxima. É isso aí, Barão, um abraço você, um abraço, Roberta, e lembrar, o jogo pode ser uma forma de diversão, não pode ser uma forma de ganhar dinheiro, porque é aí que a pessoa vai pro buraco. Valeu, doutor, beijão, bom fim de semana.